Bom dia! Estou ansiosa por essa live. A gente vai fazer uma análise, a gente vai recapitular uma análise que já foi feita das sobrancelhas da Branca de Neve e a gente vai trazer ela para um novo universo. A gente vai trazer a Branca de Neve de princesa para heroína. Se vocês repararem, a Disney teve uma construção na mudança da comunicação da personalidade das heroínas que eles criaram. Antes, as princesas, né, eram tidas como princesas, eram mulheres frágeis que precisavam de um príncipe para alcançar o seu objetivo, e através desse príncipe é que as coisas davam certo. Elas sozinhas não conseguiam chegar ao resultado que elas precisavam, né? Elas eram vulneráveis, frágeis, delicadas. E a gente teve uma mudança na nossa sociedade e a Disney, muito inteligente, entendeu isso e reconfigurou a comunicação da personalidade das heroínas agora. E essas heroínas são muito... elas se viram sozinhas, elas não precisam do príncipe como a figura de salvação delas. Elas já não são mais frágeis, elas conseguem alcançar os objetivos delas sozinhas. O que acontece é que a Disney continua mantendo como pano de fundo o romance. Deixa eu só ajeitar a luz aqui, porque dependendo de como eu me mexo, a luz muda um pouco. Pronto, acho que assim vai ficar mais organizadinho. Então, o que a gente vai falar hoje, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que mostram essa mudança da comunicação da personagem. Então, as princesas, que são um pouco mais antigas, elas têm toda uma beleza composta para transmitir essa leveza, essa ingenuidade, essa fragilidade que a personagem carrega. E as heroínas de agora, que são mulheres mais independentes, mais autônomas, e como as sobrancelhas mudaram quando a gente vê esses dois momentos da Disney. Vou também mostrar uma imagem com as vilãs para vocês verem. E tô recapitulando isso, gente, porque eu já fiz algumas lives contando bastante sobre isso, elas estão salvas no feed. Se vocês quiserem ver, tem uma análise completa lá da Branca de Neve e a Rainha Má. E hoje eu vou mostrar aqui as vilãs. Então a gente percebe que todas as vilãs têm como característica essas sobrancelhas finas, excessivamente arqueadas, que trazem um olhar de malvada mesmo, de arrogante, no caso da vilã da Ariel, que é essa roxa, e da Malévola, dos Dálmatas. Elas têm um ar de arrogância muito grande, e as outras duas também trazem isso, os olhos sempre semicerrados, essa sobrancelha bem alta, bem arqueada. E aí a gente tem as princesas, na época que eram princesas mesmo. E a gente tem as heroínas. Ixi, eu não tô com a imagem das heroínas aqui. Mas as heroínas são a... Opa, calma aí. As heroínas, elas têm uma diferença na composição do olhar. Faltou eu salvar essa foto, mas depois eu coloco aqui para vocês verem. Vou colocar nos stories depois da live. As heroínas são a Frozen, a Anna, a Princesa e o Sapo. Eu não sei, desculpa, todos os nomes. Mas se vocês observarem, elas têm essa característica de terem sobrancelhas mais fortes. Então, o corpo mais alongado, ponto alto mais definido, e a cauda também bem evidente, mas numa proporção mais interessante. Isso traz força, isso imprime força no olhar dessas personagens. E o que a gente vai fazer hoje é pegar a nossa belíssima Branca de Neve, que tem um olhar bem doce, bem frágil, né? A composição dessa personagem é assim. Eu sempre lembro da imagem dela dançando com os passarinhos e colhendo as maçãs e tudo mais. E ela tem essa carinha aqui bem suave, e a gente vai mudar essa sobrancelha para que ela passe a transmitir mais força, para que ela de fato, ao invés dela só ser chamada de heroína
pelo politicamente correto de agora, ela vai se tornar uma heroína comunicando isso através da sobrancelha. Então eu vou mostrar como é possível mudar a comunicação de uma personalidade a partir da mudança da sobrancelha, mesmo sem a gente alterar o resto da beleza dela, só mexendo na sobrancelha a gente já consegue melhorar essa comunicação da personalidade. Aqui, deixa eu tirar a foto dela para te compartilhar. Como a gente vai conseguir já trazer ela para o universo das heroínas. A gente vai organizar isso tudo aqui. Eu vou ter que mexer a câmera um pouquinho, então tenha um pouquinho de paciência, mas vai valer a pena. Vai ser uma demonstração bem bacana, ao vivo, para vocês verem como é que rola essa mudança na comunicação da personalidade. Vamos lá. Eu vou fechar um pouquinho o áudio e o vídeo, só para não deixar vocês zonzas. Vou fechar o áudio. Gente, tô com o áudio aqui aberto. Quem tiver perguntas, quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Deixa eu abrir aqui a nossa heroína. Eu já deixei essa aqui pronta. Ó. Eu tô só ajustando aqui para vocês poderem ver melhor essa história. Vamos ver. Pode deixar, tá tranquilo, tá? Pronto. Então eu vou começar aqui. Eu já deixei prontinho para vocês. Gente, 1 minuto aqui para eu conseguir organizar e garantir que vocês estejam vendo. Já deixei aqui a minha camadinha de cobertura dessa sobrancelha. Então, uma pessoa sem sobrancelha fica com a expressão muito comprometida. Isso a gente já sabe. E agora a gente vai estruturar para que ela passe a ter uma sobrancelha compatível com uma sobrancelha de... Deixa eu trazer mais pra cá. Uma sobrancelha de uma heroína. E eu vou começar isso criando o design dessa sobrancelha. Quando a gente vê a sobrancelha original da personagem, a gente vê que é uma sobrancelha que tem o início muito alto. Deixa eu trazer aqui. Ela tem o início muito alto e tem uma cauda muito caidinha. Esse espaço aqui traz muita fragilidade para o olhar dela. Então a gente vai planejar aqui uma mudança no ângulo dessa sobrancelha. Ela hoje tem uma sobrancelha caidinha e é algo que não favorece. A gente vai buscar uma sobrancelha que tenha um início mais baixinho e que tenha corpo, definição de corpo e cauda. A gente precisa construir esse olhar dessa maneira
para trazer mais força. A gente vai trabalhar a angulação dessa sobrancelha para que a gente possa trazer uma informação de um olhar mais forte e mais interessante para nossa agora heroína. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar aqui, ó. A gente tem um espaço muito grande. Nessa estrutura. E a cauda aqui muito alongada, um pouquinho caída. E a sobrancelha também muito fina. Ela não precisa ter uma sobrancelha grossa, tá, gente? Para compor com a beleza dela, com os traços dela, existiu a intenção de que ela tivesse os olhos maiores. Os olhos maiores, sabe aquele olhar do gato de botas? Que são aqueles olhos bem grandes, assim, que transmitem uma fragilidade, é como ele consegue convencer a gente a fazer alguma coisa, né? Convencer os outros personagens a atender à vontade dele. Aqui, a Branca de Neve, ela também tem essa comunicação. A gente não vai criar uma sobrancelha muito grossa pra gente continuar com esses olhos que chamam bastante atenção. A sobrancelha mais fina compõe bem com os outros traços dela. Ela tem o nariz bem delicado, tem os lábios também bem finos. Ontem, quando eu tava preparando essa live, eu até aumentei o lábio dela um pouquinho pra ver como ficaria, né, em proporção à sobrancelha que eu tinha criado. E vi que realmente o interessante para ela é manter a sobrancelha mais fina para que ela não perca a comunicação de alguns desses elementos. E um deles é que os olhos sejam o elemento central. Mas para a gente fortalecer um pouco esse olhar, a gente vai mexer nessa sobrancelha. Eu mexi um pouquinho o iPad, vocês que estão assistindo podem ir ajustando um pouquinho essa história para conseguir acompanhar mais certinho. Mas vamos lá, onde começa uma sobrancelha? A sobrancelha começa sempre nessa estrutura da órbita ocular. É aquele ossinho que faz a sombra que a gente vai apoiar o início dessa sobrancelha. Por isso que aqui a gente vê que a sobrancelha dela tá com aquele ar um pouco entristecido. Ela começa um pouquinho para cima de onde seria o ideal para criar um olhar mais estruturado. Vou criar os 3 pontos chave para a gente criar a sobrancelha. Esses pontos-chave são a base do ponto inicial. Calma aí. A base do ponto inicial. Gente, eu ainda tô me familiarizando, tá? Com o desenho no iPad. Isso é algo que vocês podem fazer com uma impressão laminada também. Se não rolar ter um iPad, nada impede a gente de treinar, tá certo? Nada, nada, nada. A gente tem uma proporção que é sempre interessante a gente seguir quando a gente tá criando a sobrancelha. Essa proporção é dividir a sobrancelha em 3 partes. A gente tem 2 partes de corpo e uma parte de cauda. E eu vou criar agora o contorno dessa sobrancelha e depois vou fazer com vocês os fios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar perguntas.
Então, eu vou criar uma sobrancelha também não muito grossa. Lembrando aquilo que eu sempre friso quando converso com a cliente, quando faço o treinamento das meninas aqui no estúdio. A gente sempre vai buscar uma sobrancelha que seja semelhante à sobrancelha natural da minha cliente. Por que isso é importante? Porque a gente quer um resultado natural. Natural é literalmente estar próximo da natureza. Então, se ela tem sobrancelhas finas, é importante a gente manter essas sobrancelhas mais finas para conseguir trazer ajustes sem perder a naturalidade, e em especial quando a gente fala em fazer uma micropigmentação que está muito afastada dos pelos. Quanto mais pertinho dos pelos ela tiver, mais interessante vai ser essa micropigmentação, porque aí a gente não vai denunciar esse procedimento. Fazer um ajustezinho aqui na cauda. A cauda também é interessante que ela não termine mais naquela pontinha fininha que a gente vê muito. Porque essa pontinha fininha, ela se esconde. Quando a gente vê a foto, por exemplo, parece que a cliente tá sem a cauda. A gente precisa trazer mais força para essa cauda na proporção, para conseguir garantir que ela imprima, que ela seja visualizada quando a cliente estiver de frente. Muitas vezes o erro que acontece é buscar uma cauda muito longa, e essa cauda muito alongada faz com que ela vá ficando fina e a gente não consiga visualizar essa cauda na foto. E aí vem o desejo de deixar ela ainda mais comprida para corrigir esse problema. E aí o segredo é esse, gente. Não é a cauda mais comprida que vai fazer com que ela apareça. É a cauda mais proporcional, é alterar a proporção dessa história para que ela seja percebida mesmo na foto, mesmo com a cliente de frente. Tô ajustando aqui o design. Esse processo é o processo que eu acho mais bacana quando vocês estiverem treinando. Tirem o tempo para refinar a forma, para realmente criar um desenho que vale a pena. A gente está ensinando o nosso cérebro o que é certo. A gente está ensinando o nosso cérebro o que a gente quer criar de fato. Se a gente pega num treino e faz ele de qualquer jeito e cria um desenho de qualquer jeito, a gente está ensinando o nosso cérebro que de qualquer jeito tá bom. E aí depois a gente sofre na hora de fazer a sobrancelha da nossa cliente e fica ali um tempão, um século fazendo a marcação. E aí você vai ficando frustrada, a cliente vai perdendo a paciência. E, gente, é muito difícil lidar com uma cliente que começa a suspirar, assim, começa a ficar cansada, porque cansa, elas não estão fazendo nada. Para nós tá super legal, porque a gente tá fazendo aquilo que a gente adora, e para elas ficar deitada, né, nessa era hoje onde tudo é rápido, para elas ficar deitada um tempão esperando para ver o resultado é um desafio muito grande. Então a gente quer otimizar esse tempo de atendimento para facilitar para a nossa cliente, para que a gente também não tenha desgaste durante o tempo de atendimento e para que a gente consiga otimizar o nosso atendimento. A gente precisa pensar que tempo é dinheiro e que a gente tem que organizar muito bem o nosso tempo para garantir que a cliente tenha da gente todo o tempo que ela precisar
e que a gente não precise correr, né, com esse atendimento. Então a cliente tem que ter essa tranquilidade em ter o nosso tempo, mas a gente precisa otimizar para não desperdiçar o nosso tempo. A gente não fique mais nesse atendimento do que realmente é necessário. Isso tudo é algo que vai melhorar a sua história em todos os aspectos. Você vai ter mais possibilidade de tempo para atender outra cliente, você vai se exaurir menos para fazer um atendimento. Então, sempre que vocês estiverem treinando, tomem o tempo para refinar a forma e conseguir alcançar esse resultado no melhor tempo hábil. Aqui, ó, pronto. Só para eu também não me alongar horrores aqui. Esse é o contorno da micropigmentação. O que a gente vai explicar para nossa cliente quando ela vê essa história? Olha aí, já comecei a dar aula de micropigmentação. O contorno, ele sempre vai ser mais grosso do que a sobrancelha que a gente de fato vai criar para nossa cliente. Ele sempre vai aparentar mais largo, porque a gente só vai preencher por dentro. A gente só vai preencher a parte interna com os fiozinhos, então ela sempre vai ser um pouquinho mais fininha do que ela vai ver aqui o contorno, essa caixinha que a gente cria. E aí a gente vai fazer as caixinhas por dentro. Eu gosto sempre já de definir a minha espinha. Calma aí. Quase 100%. Como eu tô aproximando bastante esse zoom, os traços ficam um pouquinho mais grossos do que eu gostaria que os fiozinhos ficassem, mas vai dar pra gente ter uma boa noção da construção desse design. Então, só para vocês relembrarem aqui como é a sobrancelha original dela. Aqui o desenho que a gente propôs para ela. E agora como seriam esses fiozinhos? Vamos criar esses fiozinhos para vocês poderem ver essa sobrancelha. Deixa eu fazer um teste aqui. Perfeito. Vamos apagar essa história aqui, esses rabiscos, e vamos para os nossos fios. Eu defini aqui a minha espinha e vou fazer aqui rapidinho os fiozinhos para que vocês possam ver. Ver como seria essa proposta de resultado. Lembrando que aqui como a foto é muito pequenininha, eu preciso ampliar muito e isso fica pixelado. A ideia, claro, é sempre fazer os fios bem fininhos, bem delicados. Opa!
E vou fazer aqui o preenchimento com fios. Quem for treinar em iPad, é legal que tenha uma imagem grandona para poder aproximar bem e continuar vendo os fios bem fininhos. Mas é a pessoa que fez esse estudo das heroínas, que separou essas fotos no Pinterest, são só as imagens mesmo, catalogou essas imagens. Elas são bem pequenininhas, mas são ótimas, são perfeitas para a gente visualizar essa história. Aqui eu tô criando aquela trama como a gente fez na semana passada. Uma trama básica, clássica. Para criar essa sobrancelha. A gente pode criar várias tramas. Mas com esses traços largos assim não é muito bacana a gente fazer o básico que funciona. Eu, inclusive, por causa da comunicação dessa personagem, eu vou trazer um pouco de preenchimento também para a sobrancelha dela. E aqui, gente, tiramos o contorno. Vou fazer um pouquinho de preenchimento. Deixa eu refazer esses fios. Vamos lá. Vou refazer esses fios na cor do cabelo dela. Já na cor da outra sobrancelha, né? Vamos selecionar aqui. Esse. Pronto. E aí vocês vão ver depois a diferença que a gente consegue trazer para o olhar da Branca de Neve, fazendo essa mudança. Da angulação e da espessura dessa sobrancelha. E como isso é bacana para a gente trazer para o nosso dia a dia, quando a gente pensa na construção da personalidade da nossa cliente, o que a nossa cliente quer comunicar? Qual é o desejo dela? Ela é uma mulher que parece ser muito brava? Se ela parecer ser muito brava, a gente não deve acentuar muito sobrancelhas arqueadas. Se ela tem, como a Branca de Neve, um olhar muito frágil, ela comunica ser muito menina e já é uma mulher aí de seus 30 anos, que eu acho que, de modo geral, é a faixa que mais procura a gente, né? De 30 a 45 anos, eu acho que a grande maioria do meu público tá nessa faixa de idade. E vamos combinar que não é mais a hora da gente parecer menininha. Não quer dizer que a gente precise aparentar mais velho do que a gente é, mas é importante para que no nosso convívio social a gente converse com as pessoas e seja encarado como uma pessoa adulta. Eu, no começo da minha vida profissional, da minha carreira, eu tinha muita dificuldade
de imprimir a seriedade, e depois eu fui entender que isso estava muito relacionado à minha aparência. As pessoas falam, ai, você tem cara de mocinha, você parece uma mocinha, e a maneira que você fala, ai, você é uma gracinha. E assim, isso, gente, é algo com o qual a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a cliente procura a gente tem que ajudar ela a se construir nesse sentido. O que é interessante para essa cliente? O que é bom ela transparecer? Se ela parece uma mulher muito séria, como que a gente pode suavizar as sobrancelhas dela? Como é que a gente pode melhorar a comunicação dela sem descaracterizar essa pessoa? Eu vou trazer um pouquinho só de preenchimento. Nesse caso, eu não faço, tá? Na micropigmentação, no dia a dia, eu não faço esfumado, mas na comunicação visual dela, para que a gente tenha um efeito mais parecido com ela de fato, né? Já que a gente está construindo o olhar da Branca de Neve, eu vou trazer um pouquinho de preenchimento aqui na região da espinha da sobrancelha. Se você trabalha com dermógrafo, em alguns casos pode ser interessante. E mesmo com o Tebori, a gente também tem a possibilidade de trabalhar um pouquinho de esfumado quando for fundamental. Eu particularmente prefiro fios, mas não quer dizer que a gente não possa usar esse recurso. Com os próprios fios a gente já traz mais preenchimento na cauda, que é mais interessante. O que a gente sempre fala de natural ser imitar a natureza é a gente ter os inícios mais ralinhos, e aí pra gente poder ter mais definição na cauda, a gente pode trazer mais preenchimento. Normalmente a gente já tem os pelos nessa região da espinha. A gente pode trazer mais preenchimento aproximando a trama. Aqui temos nossa Cinderela, a nossa Branca de Neve, com um olhar transformado. Agora ela no universo das heroínas, com essa sobrancelha que comunica mais força, mais equilíbrio. Vou cobrir aqui o outro lado. E a gente vai ter a possibilidade de brincar aqui, ó. A mudança que a gente teve nessa angulação. Claro que aqui eu tenho uma liberdade, né, gente? Porque a gente tá trabalhando um desenho. Quando a gente tá com a cliente, isso aqui, essa correção de cauda, ela tem que ser muito bem conversada, mas ela pode sim valer a pena, em especial quando a cauda vem só pra baixo. Mas aí, tiramos essa sobrancelha antiga. Ó. A diferença de um desenho para o outro, como a gente consegue trazer ela de princesa para heroína, quando a gente traz essa sobrancelha mais leve, mais forte. O que eu falo de força
é nesse sentido aqui, ó. Essa diferença do formato entristecido para esse formato onde a gente tem a divisão entre corpo alongado, definição no ponto alto e a cauda. A gente consegue estruturar o olhar na hora que a gente cria esses 3 pontos de equilíbrio no olhar da nossa cliente. E aí é que a gente vai falar em harmonia. Harmonia é equilíbrio, harmonia não é perfeição, não é simetria absoluta entre os dois lados, não é perfeição porque a gente tem uma tela imperfeita e uma pessoa criando essas sobrancelhas, né? Isso não tem como a gente repetir de maneira idêntica, tanto pelas nossas mãos, que vão sempre, a gente não consegue repetir 2 coisas idênticas, quanto pela própria tela humana, que é diferente. A gente tem uma curvatura diferente nos 2 lados do rosto, a gente tem a orientação dos pelinhos de um lado de uma forma e do outro lado de outra, mas a gente consegue sim trazer esse equilíbrio para o olhar da nossa cliente. E aqui no caso foi a Branca de Neve. Deixa eu esconder aqui. Vou trazer esse lado do olhar dela. Esconder esse lado, como ela fica com um olhar mais equilibrado, mais interessante do que se ela ficar com este olhar aqui, onde ela fica muito fragilizada, muito suavizada, e socialmente o impacto que ela vai trazer dessa questão da comunicação não verbal ela parece inclusive mais antiga, né, do que com a sobrancelha que a gente criou agora como proposta para esse novo olhar dela. Deixa eu voltar aqui o celular para conseguir olhar vocês, para a gente poder concluir esse raciocínio. Aqui, voltei. Então, gente, como na mudança desse equilíbrio visual, como a gente consegue mudar essa comunicação. A nossa comunicação não verbal é aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente comunica uma série de coisas antes mesmo de falar alguma coisa com o nosso interlocutor, com a pessoa que está junto com a gente. Deixa eu ajeitar aqui. Então, antes mesmo da gente falar o nosso bom dia, o nosso boa tarde e tudo mais, a gente já tá passando uma informação para essa pessoa. Se a gente tiver com sobrancelhas incompatíveis com aquilo que a gente deseja passar para essa pessoa com quem a gente está conversando, a gente pode fazer com que a gente pode aparentar mais frágil do que a gente pode aparentar mais bravo do que a gente é, ou até mais inacessível. Às vezes uma pessoa com uma sobrancelha muito alta, muito arqueada, ou uma sobrancelha muito larga, muito escura com relação ao equilíbrio com o rosto dela, pode passar um ar de arrogância, de braveza, de inacessibilidade. Então, se você ocupa uma posição de chefe, por exemplo, se a sua cliente ocupa essa posição de chefe e ela tem essas sobrancelhas muito largas, muito escuras, muito arqueadas, muito marcadas, pode ser que as pessoas tenham mais medo dela do que ela gostaria de comunicar. E a contrapartida também é verdadeira, né? O oposto também é verdade. Se você ocupa um cargo importante e as suas sobrancelhas comunicam essa fragilidade, esse olhar antigo, ou elas são muito finas, você pode não ser levada tão a sério quanto você gostaria. E aí tá o grande diferencial na hora que a gente atende a nossa cliente e a gente entende tudo isso. A gente pode fazer essa consultoria para ela de como construir essa imagem não verbal através das sobrancelhas, e foi isso que a gente fez hoje, trazendo a Branca de Neve de princesa a heroína. A gente trouxe ela para essa nova era onde as mulheres têm força, têm equilíbrio, são autônomas e conseguem resolver os seus problemas sozinha. Tá aqui, vou mostrar mais uma vez para vocês, acho que talvez dê um pouquinho de reflexo. Ó, essa é a nossa Branca de Neve
com uma proposta de correção de sobrancelhas sem sair das informações principais dela. A gente não trouxe para ela sobrancelhas grossas, que muitas vezes as clientes pedem. Nem sempre é o caso da gente criar sobrancelhas grossas. Eu não aumentei o comprimento das sobrancelhas, mas eu trouxe mais equilíbrio nas proporções dessa sobrancelha. E isso é algo que a gente pode fazer com todas as clientes. Medidas não funcionam, mas as proporções sempre vão funcionar na hora da gente transformar o olhar da nossa cliente. Entender essa regra de proporções, entender essa forma de trabalhar qualquer sobrancelha, corrigir qualquer design, sem criar aquelas medidas padronizadas, sem criar medidas em milímetros e centímetros padronizadas, porque isso não vai se aplicar para todo mundo. Se a gente usar medidas específicas, se eu sou uma mulher pequena e eu vou fazer uma sobrancelha de uma mulher que é maior do que eu, que uma mulher de 1,80 m, por exemplo, ela vai ter todas as medidas muito diferentes. Enquanto se a gente acerta na proporção, a gente consegue criar uma nova sobrancelha sem descaracterizar a nossa cliente e trazendo harmonia para o olhar, trazendo força, trazendo a melhor comunicação não verbal através da mudança das sobrancelhas. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo, obrigada pela presença de todo mundo. E se vocês tiverem sugestões de outros temas, manda pra gente por direct, eu comento aqui nessa live pra gente poder ir criando sempre um conteúdo que é bacana para ajudar vocês a se desenvolverem como profissionais também. Um beijo e até semana que vem. Um beijo pra Dani. Ai, Dani, um beijo! Obrigada por ter acompanhado, viu? Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, chama a gente ali pelo direct, que eu tô aqui. Obrigada pela sua presença. E a gente tá aqui de novo na segunda-feira, às 10 horas da manhã, com outro tema para ajudar vocês a construir esse olhar das clientes de vocês.